Muito boa tarde a todos. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul. Cumprimento todos os senhores deputados, todo o público presente, todos que nos acompanham pela TVAL. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 6ª reunião que foi anteriormente enviada aos parlamentares. Não havendo discussão, em votação, a ata está aprovada. Ordem do dia, atendendo o requerimento 204/2023, autoria do deputado Fernando Krelling, onde convidamos para fazer a participação o senhor Evelásio Vieira Neto, vice-presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, e coordenador da Semana Estadual do Rádio 2023, e que fazemos agora o convite para que ele possa estar conosco na mesa, e também falar sobre o evento da 3ª edição da Semana Estadual do Rádio 2023, que ocorrerá de 26 a 29 de setembro. Então, Neto, o senhor está com a palavra. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Em nome da ACAERT, da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, do Parlamento, abrir a palavra, de algo que surgiu aqui no Parlamento Catarinense, que foi através do deputado Kennedy Nunes, quando, então, deputado estadual, surgiu com essa proposição, com esse projeto de lei, de fazer um reconhecimento durante uma semana do trabalho da radiodifusão catarinense, que é feito por pessoas, ouvintes e os profissionais das emissoras de rádio. E com isso, o projeto foi aprovado pelos deputados e, consequentemente, no então governo do Carlos Moisés, acabou sendo sancionado e se tornou lei. E a gente chegou à 3ª edição nesse ano de 2023. Posso... Então tá, gente. Sabe como é que é, né? Radialista vai falando... A palavra é sua. Então tá bom. Gente, esse é o 3º ano da Semana Estadual do Rádio, e a ACAERT, desde que o projeto, então, teve seu início, ela tem a proposta de disseminar a cultura do rádio nos catarinenses, para que o catarinense possa conhecer o rádio como profissão, mas também como um meio que está presente no seu dia a dia. E, além disso, a gente também tem trabalhado junto com várias outras entidades, também com profissionais, com o meio de comunicação e com as pessoas que fazem o dia a dia da política catarinense, vocês deputados e o Poder Executivo e também o nosso Poder Judiciário. A ACAERT também, ela é composta por 260 emissoras de rádio e também temos 24 emissoras de televisão. A entidade é uma entidade reconhecida nacionalmente. Eu creio que todos os deputados, ao longo da sua trajetória política, como agentes públicos, também já tiveram a oportunidade de fazer esse trabalho junto às emissoras de rádio. Pego o exemplo do deputado Mário Mota, que inclusive tive o prazer desse ano de recebê-la nas nossas emissoras, na cidade de Blumenau, cidade na qual é a primeira emissora de rádio do estado de Santa Catarina, a Rádio Clube de Blumenau, que foi fundada em 1932, tem 91 anos de história, é uma das pioneiras no Brasil. O Brasil, ano passado, completou 100 anos de história do rádio, E, consequentemente, isso mostra a inovação, o poder de inovação que o catarinense tem. Em menos de uma década, já tinha sua primeira emissora de rádio, e é o estado que também teve sua primeira emissora de televisão na nossa cidade, e mostrando esse diferencial. E aqui a gente tem um trabalho da ACAERT, uma apresentação que a gente fez para falar um pouquinho sobre a importância do rádio. Em 2021, a gente tinha uma dúvida, logo naquele período de pandemia, uma dúvida não, a gente tinha uma certeza como radiodifusores sobre a força do rádio, coisa que o parlamento já conhecia, o parlamento catarinense, pois vocês foram pioneiros no Brasil de fazer um convênio para democratizar a informação do parlamento junto aos catarinenses. Hoje, todas as emissoras de rádio do nosso estado, elas têm a palavra dos parlamentares catarinenses. E dessa forma, eu digo, eu como testemunha, foi onde eu conheci melhor o trabalho de vocês, sabendo como vocês fazem a diferença no nosso estado. E isso eu posso dizer ainda mais por um lado pessoal. Eu sou uma 3ª geração de profissionais do rádio, de jornalistas, e eu tive meu avô, que também atuou como radialista. E através do rádio ele teve contato com a população, acabou tendo diálogo com a comunidade de Blumenau.
E isso, vocês sabem, quando a pessoa vai se comunicando bem, vai entendendo um pouquinho, ela vai sendo chamada para a vocação pública. E acabou, consequentemente, ele também se tornando uma pessoa ligada à política. E a primeira oportunidade que ele teve num cargo eletivo foi aqui nessa casa, que ele acabou sendo deputado estadual. Depois foi prefeito de Blumenau, senador, e depois teve outros caminhos dentro do Executivo Estadual do Estado de Santa Catarina. Na época, ele tinha sido pelo PSD, depois PSD, né? E depois acabou aí quando tivemos os dois partidos, a Arena e o MDB, ele acabou sendo pelo MDB. Mas voltando à apresentação aqui, que eu estava falando da importância do rádio e da força que o parlamento já conhece, a gente fez uma pesquisa em 2021, no período de pandemia, para mostrar a força do rádio, algo que a gente já vivia, o parlamento aqui já conhecia o Poder Legislativo catarinense e trabalhava muito bem, mas a gente precisava de números, já que a gente vivia num momento de pandemia onde estava tudo digitalizado e as pessoas ficavam falando de redes sociais, viviam... E foi feita uma pesquisa. De cada 10 catarinenses, 7 ouvem rádio, constantemente. E o rádio, em Santa Catarina, ele faz uma cobertura de 100% do nosso território. Então, ele cria o diálogo entre os catarinenses. Além disso, 87% consideram o rádio importante no seu dia a dia. 66% ouviram rádio nas últimas 24 horas. 88% dos ouvintes são da classe A, B e C. Também 75% confiam nos comerciais de rádio, que também confiam nesses informativos. 89 lembram de algum comercial ouvido nos últimos 30 dias e 40 compraram algum produto anunciado no rádio. Lembrando que esses números foram feitos numa época que ainda a gente tinha algumas restrições, principalmente o setor de serviços, ele tinha várias restrições. Então a gente tem uma certeza que uma nova pesquisa feita agora terá um número muito maior. Outro detalhe também, recentemente foi apresentado, o mercado norte-americano serve muito de espelho para a radiodifusão brasileira. E, consequentemente, a radiodifusão brasileira é São Paulo, e São Paulo serve de espelho para o estado de Santa Catarina. E tem mostrado que o rádio tem tido uma crescente na sua audiência. 22% cresceu o consumo do rádio no mercado norte-americano, e isso a gente pode espelhar também no mercado brasileiro. E, pela primeira vez, o consumo de rádio, o tempo que as pessoas ficam ouvindo rádio é maior do que o consumo da televisão. Mostra uma nova adaptação, porque vira e mexe as pessoas falam, como é que vai ser o rádio? Sempre teve aquela história, o Mário Mota pode ter acompanhado assim, o rádio vai acabar agora. Aí surgiu a televisão, o rádio vai acabar. A internet, o rádio vai acabar. E, na verdade, ele se transformou e ele se adaptou. E hoje quase todos os municípios catarinenses têm uma emissora de rádio, ou seja, mostra a relevância perante a comunidade. Eu só vou mexer aqui no que tinha isso. E aí, dando esse contexto para os deputados, a gente tem a Semana do Rádio. 2021 foi, 2022, e aí a gente chegou. Quando o deputado Kennedy Nunes fez o projeto de lei que criava a Semana Catarinense do Rádio. Sendo que a Semana Catarinense do Rádio, ela tem que acontecer, pela lei, na semana onde está o dia 25 de setembro, que foi ontem, que é o Dia Nacional do Rádio. Que aí a gente tem um reconhecimento nacional e se procurou colocar, então, nessa semana. Começou ontem e vai até o dia 29. Nas edições que nós tivemos, a gente teve o tema de onde você estiver, o rádio está lá. E na primeira edição, a gente teve um trabalho feito que foi o Você Podcast. O que é esse projeto? Esse projeto visava, e visa até hoje, que ele é um case nacional na radiodifusão, que é levar a cultura do rádio para crianças e pré-adolescentes. Ou seja, as emissoras de rádio vão em escolas do seu município e fazem mini estúdios e conversam com as crianças, falando sobre o rádio, a importância do rádio, as possibilidades profissionais do rádio e a pluralidade de ideias que o rádio proporciona para a nossa sociedade. Além disso, em 2022, a gente teve a segunda Semana do Rádio e o tema foi sobre os 100 anos de rádio no Brasil, que em 1922, durante a independência do Brasil, o centenário da independência, nós tivemos a primeira transmissão de rádio no Brasil, no Rio de Janeiro, que então era a capital federal, e até de curiosidade, né, muitas pessoas acabam não sabendo, a gente tem um programa tradicional no Brasil, né, que é a Voz do Brasil, que em boa parte era das 7 horas, e hoje tem a flexibilidade que é das 7 horas da noite, das 19 horas até as 22 horas. E quando a gente tem a Voz do Brasil, tradicionalmente a gente tem aquela música
que é a música do Carlos Gomes, o Guarani. E por que aquilo? Quando a gente vai falar nas escolas, a gente comenta, pergunta se as pessoas sabem dessa música. Tudo. Foi a primeira música, o primeiro som executado na radiodifusão brasileira. Então, por isso que teve essa associação quando foi feita a Voz do Brasil e foi colocado como uma forma de homenagear. Então, às vezes, a gente tem no dia a dia e a Voz do Brasil mostra a força do rádio, que é o programa que todo mundo conhece, né? Então, nesse lado. Então, foi comemorado e, mais uma vez, a gente fez o projeto Você Podcast. Inclusive, nesse ano, eu estava em São Paulo, numa feira de tecnologia de rádio e televisão, e o Rádio Catarinense foi extremamente elogiado por esse projeto. Chegamos nesse ano, 2023, então estamos no segundo dia da Semana de Radiodifusão Catarinense, e aí a gente fez um trabalho que agora o nosso tema é O Rádio Faz Parte da Sua Vida. Ou seja, a gente buscou nesse ano aprimorar mais. A gente falou um pouco da história no segundo ano, no primeiro ano a gente falou sobre o rádio estar conectado com as pessoas e agora é mostrar que ele está no dia a dia. E esse, o exemplo de vivência de vocês que são deputados conhecem, que é quando tem uma demanda, uma votação, o projeto que vocês debateram sobre a universidade, possibilitando bolsas de estudo para os catarinenses. Quantas rádios questionaram vocês sobre os benefícios, como funcionar, por que aprovar, por que acreditar na educação, as soluções que vocês estão. Então, é uma forma de conectar. E aí, a gente pediu o seguinte. Antes, nas duas primeiras edições, a gente fazia do rádio para o ouvinte, do rádio para o homem público. E esse ano a gente inverteu. Continuamos falando ainda com o homem público, com os nossos profissionais, do rádio para os ouvintes, mas a gente fez com que o ouvinte participasse da nossa campanha. E aí os ouvintes mandaram áudios para as emissoras, ou seja, uma pessoa que mandou para a Rádio Jovem Pan de Blumenau, esse áudio dela no comercial, ela explicando por que o rádio faz parte do seu dia a dia, ela vai ouvir lá em Chapecó, ela vai ouvir em Lages, ela vai ouvir em Tubarão, vai ouvir em Joinville, vai ouvir em Criciúma, vai ouvir em toda a região. Então foi feito um belo trabalho com a ajuda da equipe da CAERT. Além disso, a gente fez um trabalho junto aos nossos profissionais que fazem o dia a dia do rádio, da radiodifusão, também com os ouvintes, como comentei, com os agentes públicos dos nossos municípios, do Estado e também dos nossos representantes federais e também com o mercado publicitário e o mercado de comunicação, porque só com esse networking é que a gente consegue ter força. E também faço o registro aqui, através da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio, a CAERT, que a gente tem uma sinergia. Por mais que a gente esteja na Semana Estadual do Rádio, a gente sabe da importância de sinergia entre a rádio e a televisão catarinense. Então, da Semana do Rádio, as televisões estão ajudando a fomentar a importância do rádio, como também o ano passado foi aprovado a lei que criou a Semana Estadual da Televisão, e esse ano foi comemorado também. Então tem essa sinergia. E aqui eu tenho uma apresentação que esse áudio está rodando nas emissoras de rádio, esse é um exemplo, como também esse VT, ele acaba passando nas emissoras de televisão. A rádio, ela faz parte da minha vida, com certeza. Até que eu estou trabalhando, fazendo meus bolos, doces e salgados. As ondas do rádio fazem parte intensamente da minha vida. Elas estão o dia todo comigo. É a minha companhia. Onde eu trabalho, eu estou ouvindo pelo aplicativo do celular. Em Santa Catarina, mais de 80% das pessoas ouvem diariamente. Rádio é informação, música e diversão. É companhia e credibilidade. Rádio faz parte da sua vida. Semana do Rádio ACAERT. Obrigado. Isso. E aí tem um trabalho que eu acho que isso encanta os olhos de quem vê e quem vivencia. Se o ano que vem os deputados tiverem oportunidade de ver na ação na sua cidade, no seu domicílio, quando tiver alguma ação dessa, vale muito a pena. Nas outras duas edições, eu deixei muito com a equipe de profissionais, e esse ano eu tive a oportunidade de participar a fundo do Você Podcast. E é algo que nós que gostamos de comunicação ficamos extremamente sensibilizados, e aí começa a ter aquele momento de esperança assim, o rádio tem futuro, mas ele precisa de uma provocação de nós que estamos no meio. Então a gente teve esse trabalho do Você Podcast, feito em vários colégios estaduais, particulares, municipais, e também na própria iniciativa teve uma escola que fez junto à APAI, mostrando da inclusão, porque o rádio ele é um meio extremamente de inclusão social. Ele é de diálogo, ele é de pertencimento, porque ele gera valor e relevância para quem está no rádio, mas para quem está ouvindo o rádio.
porque a pessoa tem a oportunidade de se sentir pertencente. Que é aquela história, né? Quando a gente pergunta, qual rádio você ouve? Normalmente a pessoa responde, a minha rádio é X, Y, Z. Então mostra esse pertencimento. E os deputados que estão circulando por toda Santa Catarina sabem como é a nossa malha viária, é aquela questão, a gente tem um volume, é um estado com poder econômico extremamente alto, então a gente tem uma malha viária que ela tem um grande uso de veículos, e aí o grande companheiro para essas companhias das viagens acaba sendo o rádio, para orientação de trânsito, para uma boa música para relaxar, para informação e para outros entretenimentos também. Neto, muito obrigado. Quero parabenizá-lo pela apresentação. Dizer que realmente, você falando, a gente vai se identificando com algumas coisas. Um dia um cara lá de Tubarão me ligou e falou assim, poxa, eu gostei daquele projeto, eu ouvi na rádio sobre o teu projeto. Eu falei, mas eu não dei entrevista para rádio nenhuma de Tubarão. O que foi que, na verdade, a gente fez uma gravação aqui na Assembleia Legislativa. Essa gravação foi para a CAERT e a CAERT reproduziu para os 295 municípios. Então, a oportunidade do trabalho do parlamentar chegar em todos os municípios catarinenses através da CAERT. Então, te parabenizo. Quero deixar um abraço para o Fábio, né? E também para o Fusinato, grande amigo de longa data. E parabenizá-lo pela 3ª edição da Semana Estadual do Rádio. E dizer que muitas pessoas falam que agora nós estamos na era da tecnologia, principalmente o avanço das redes sociais. Houve, assim, uma preocupação, principalmente, qual seria o presente e o futuro do rádio. E quando você traz esses números para a gente consegue identificar e enxergar que o rádio tem uma história maravilhosa e aquilo que a senhora falou na gravação que passou agora há pouco, ela nos traz muita credibilidade. Então, parabéns pelo trabalho sensacional e deixa aberto o microfone aos nossos queridos parlamentares. Mota, tu que é da comunicação, tu vai. Senhor presidente, senhores deputados, nossos convidados, na verdade, o Mota aqui, que é o nosso porta-voz nesse assunto, porque é a nossa pessoa mais experiente aqui na área da comunicação, mas eu apenas queria fazer um registro, parabenizar pela sua exposição, corroborar isso que o deputado Fernando disse, né, a importância, né, do rádio. Né, eu lembro, às vezes, que também na minha cidade, Concórdia, né, principalmente em épocas um pouco menos conhecidas, às vezes eu falava com alguém na rua, eu ouvi você no rádio, ou te reconheci na Rádio Rural, na Aliança. Aliança, isso aí. Reconheci, minha voz é um pouco característica também, mas é isso, o rádio é um veículo de comunicação bastante democrático, né? Porque ele chega ali nas casas das pessoas, as pessoas têm lá um pequeno radinho de pilha, hoje, claro, tem no celular e tal, mas falando da história, né? E isso chega de uma forma democrática e faz um papel importante, e a Semana Estadual do Rádio também é importante para isso, e que bom que você esteve aqui fazendo essa fala, eu queria parabenizar. Obrigado, presidente. Deputado Matheus? Eu tive por um período de aproximadamente 3 anos, quase, também experiência de rádio, né, na Jovem Pan de Joinville, e meses depois que eu saí do microfone, as pessoas ainda falavam, eu te ouvi hoje no rádio. Eu falei, caramba, eles ainda associam, né? E o público é muito fiel, né? O público do rádio. Se ele gosta de um programa, ele fica naquele programa, né? E ele se adapta a ouvir um outro que talvez não interfira muito, e aí, nesse outro que seja em outra estação, ele fixa naquele também. Então, a democracia do rádio, a possibilidade de você ter um sinal em regiões muito remotas, possibilita essa transmissão de conhecimento, de credibilidade, enfim. Eu vi ali naqueles depoimentos, o primeiro que eu consegui, ele passou rapidinho, né? Mas a pessoa ali falou que o rádio me faz companhia o dia inteiro quando eu estou só. Então, olha só que forte isso, né? É uma presença, né? Ela não está sozinha, ela está com o rádio. Né? Então, que bacana essa ação, parabéns pela iniciativa, e que os jovens tenham também essa vontade de continuar ouvindo o rádio. E o rádio, ele proporciona isso, ele por si só ele vai se adaptando. Com certeza, as novas gerações também vão ter a sua nova forma de consumir rádio, e ele vai se perpetuar independente da tecnologia que venha, pode ter certeza. Deputado Mário Mota? Eu queria pedir
presidente e demais colegas e quem nos assiste, eu queria pedir licença para voltar um pouquinho e falar do avô do neto, Evilásio Vieira, Lazinho, fundador da Rádio Nereu Ramos de Blumenau, uma das emissoras mais antigas que temos, e até hoje a família mantém, papai e filhos, as emissoras agora em FM, com a mudança que houve, não há mais praticamente emissoras em AM pelo país, liberaram uma faixa para utilização em outros espectros de comunicação, inclusive celulares e 5G, e todas as emissoras em AM tiveram amplitude modulada, que no meu tempo era OM, ondas médias, tiveram que passar a transmitir em FM. Mas o Lazinho começou, na verdade, me permite, com toda data vênia, diriam os advogados, não corrigi-lo, mas lembrá-lo, o vovô foi vereador em Blumenau. Foi a primeira experiência dele e não foi a última a passar aqui pela casa. Ele foi senador da República e um dos bons, grandes senadores que temos na lembrança até hoje por Santa Catarina. Meu querido Carlos Humberto deve conhecer bem a história dele. E, finalmente, algo que me marcou muito para mim, a rádio que ele fundou levou o nome de um lagiano, o único presidente da República catarinense, Nereu Ramos. Então, há uma relação muito forte, emotivamente falando, com a família do nosso querido Evilásio Vieira Neto, do vovô Lazinho, com quem eu tive o privilégio de conviver muitas vezes, ainda no microfone. Matheus Cadorim falou algo muito importante, que é essa história da companhia. A presença física, embora à distância. O dia 25 de setembro foi uma homenagem a Roquete Pinto, que foi o responsável pela primeira transmissão radiofônica, bem lembrada pelo Neto, no dia 7 de setembro de 1922, no Brasil, Roquete Pinto. E o rádio proporcionou por muitos anos, até o advento do celular, do YouTube principalmente, e do Facebook posteriormente, ele proporcionava e obrigava as pessoas a coproduzirem a programação. Quem ouve rádio tem que coproduzir a informação, ou seja, tudo que a pessoa está descrevendo no rádio, porque o rádio é isso, quando não havia as imagens, a pessoa que ouvia tinha que emprestar a sua fértil imaginação e criar tudo aquilo que a pessoa estava transmitindo no rádio. Então, imaginem a fidelidade que se formava exatamente porque o ouvinte se sentia um coprodutor daquele programa. Porque cada um que ouvia imaginava uma coisa. Eu me lembro de uma propaganda que o Clube de Rádio fez em São Paulo. O Clube de Rádio foi uma das primeiras experiências que hoje a Acaerte faz tão bem, que é reunir todas as emissoras, entre aspas, concorrentes, não adversárias, concorrentes, e trabalhar em um veículo rádio, promover o veículo rádio, como a própria televisão faz e vice-versa. O rádio hoje também promove a televisão. Mas eu me lembro que no Clube do Rádio, há muitos anos, me perdoem, mas há pelo menos 30 ou 40 anos, havia um comercial que dizia mais ou menos assim: senhoras e senhores, estamos transmitindo nesse momento da praia de Copacabana. Se quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Aqui, nesse momento, o repórter Mauro Silva está lá na areia. Milhares de pessoas estão por aqui. Nesse momento, 2 helicópteros abrem um lençol de aproximadamente 150 metros de largura e 20 metros de profundidade. Colocam na areia. Agora sim, levam para as águas do mar. Nesse momento, milhares de caixas de sabão em pó pomo acabam borbulhando, o lençol acaba penetrando nas águas do mar, levantando agora, muita brancura para pouco. Pensem nisso. Imaginem fazer isso na televisão. A propaganda era essa, né? No tempo em que não havia imagem do rádio. Você fechava os olhos, você via a praia de Copacabana completamente tomada de pessoas, 2 helicópteros levantando um lençol enorme, branco, jogando nas águas, aquele sabão borbulhando, claro que a propaganda era de um sabão qualquer, levantava, quer dizer, na imagem, cada um tinha a sua imagem. E o rádio realmente trazia para si a coprodução da informação. Então, amigos, quem começou em rádio foi o caso do vovô, e tenho a impressão de que muitos de vocês, por mais que tenha feito televisão,
E por mais que o rádio tenha se adaptado, porque foi o veículo que mais se adaptou a todas as mudanças, concorreu com a televisão e manteve a sua fidelidade por esse aspecto da coprodução, pela imaginação do ouvinte, mas por mais que o rádio tenha se adaptado, quem começou em rádio sabe a importância do veículo e ainda hoje, sabem os amigos, onde quer que a gente vá, pode ser uma pequena emissora comunitária que não pegue a mais de 1 quilômetro, 2, porque há restrição para as emissoras comunitárias, né, em termos de alcance da sua transmissão, mas é impressionante como o rádio regional ainda mantém a sua força. Quer falar para uma região? Vá para essa região e fale no rádio local, por menor que seja a estação, por mais humilde que pareça ser. É impressionante. Então, agradeço muito também a sua vinda, essas lembranças maravilhosas de quem começou em rádio, quando ainda não existia gravador com fita magnética. Vocês já ouviram falar em algum gravador anterior à fita magnética, aquela marronzinha? Pois é, eu comecei... é verdade. Eu comecei em rádio quando era um arame magnético no lugar da fita. E as fitas estavam sendo testadas no Japão e na Alemanha, pela BASF, pela Sanyo, e que posteriormente acabaram vindo para o Brasil com os primeiros Akai. Akai foi um gravador. O 4000 é usado até hoje com a mesma fidelidade de digital, de chip, de tão bom que era. Os japoneses são muito bons nisso. Então, imagine, depois disso, vir para um celular em que o meu querido Fernando Krelling entra, se for o caso, de Washington ao vivo, em HD para o resto do mundo, e qualquer um pode assisti-lo ou ouvi-lo numa emissora de rádio. Parabéns, parabéns aos meus queridos irmãos radialistas. Vocês fizeram uma história que não vai se apagar nunca, tenho certeza disso. Senhor presidente, pois não. Eu não posso, o Mário Mota parabenizou, eu também quero parabenizar, mas quero parabenizar a sua fala. Na verdade, a sua aula aqui, né? Por favor. Não, é merecido, sim, claro, a sua história, seu conhecimento, mas agregou aqui, né, deputado, com certeza, muito. Parabéns. Primeiro que eu vou comprar esse sabão em pó. Não sei nem a marca, mas já conseguiu me convencer. Aquele. Então, Neto, muito obrigado pela participação. Um agradecimento especial à CAERT, né, por tudo que faz pela comunicação, pela rádio e por toda a comunicação de Santa Catarina. Parabenizar o nosso professor, cada vez eu admiro mais, o Mário Mota. Realmente, quando a gente fala com o coração e a rádio faz parte da tua vida, é muito bacana a gente ter essa aula, como diz o Sareta, porque realmente foi teu coração que falou. Então, dizer, Neto, que estaremos sempre à disposição, participando, acompanhando e, principalmente, né, fazendo com que as nossas ideias, nossos projetos, as nossas propostas aqui dentro da Assembleia Legislativa estejam lá, na casa de cada cidadão catarinense. Então, muito obrigado. E antes de finalizar a nossa reunião, quero fazer um anúncio de uma parte um pouco triste, outra parte feliz. Triste porque estou hoje deixando a presidência dessa comissão, mas muito feliz, por outro lado, que estou assumindo um novo desafio amanhã na presidência da Comissão do Esportes, mas faço uma convocação para amanhã às 10 horas, fazermos a eleição do novo presidente. Mas já quero deixar anunciado o meu voto. Já vou votar no Carlos Humberto, já vou dizer para vocês, não sei se isso é campanha antecipada, não sei como funciona junto ao TRE, mas quero dizer que amanhã às 10 horas nós faremos então uma sessão, né, uma reunião da comissão, já com a eleição do novo presidente. Deputado Carlos Humberto, você terá meu voto. Deputado Fernando, parabenizar o senhor, né, por todo o trabalho à frente da comissão. O senhor tem história aqui nessa comissão, já é por mais de uma vez presidente. Foi muito legal participar aqui com a sua presidência, com o seu entusiasmo. O senhor falou bastante aqui do entusiasmo do deputado Mário Mota, que eu já acompanhei muito o Mário Mota na televisão, né? E agora a gente acompanha, tem a grata oportunidade de acompanhar aqui também no plenário, nas suas colocações, nas comissões. Mas o senhor, da mesma forma, faz o seu trabalho com amor, faz com paixão. O senhor gosta do que o senhor faz. Então, parabéns, foi muito bom compartilhar com o senhor esses momentos aqui na comissão, que a gente vai continuar compartilhando, mas com o senhor na presidência. Foi muito legal. Parabéns ao senhor pelo todo o trabalho que o senhor fez. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão.